Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar nos dados de um verdadeiro guia definitivo, voltado especialmente para quem já passou dos 40 anos e está buscando construir aquela tão sonhada renda passiva. Olha, a análise do nosso material de hoje mostra que, quando a gente cruza essa linha dos 40, o jogo financeiro muda, né? As prioridades se ajustam e a estratégia tem que ficar muito mais afiada. A gente não vai falar de sonhos distantes aqui. Vamos destrinchar um roteiro prático, passo a passo, mostrando como dá para transformar a maturidade numa máquina de construir riqueza e segurança. É hora de deixar as ilusões de lado e focar no que realmente funciona aqui no nosso mercado brasileiro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Ainda dá tempo de começar a investir depois dos 40? Essa é, sem dúvida, a maior assombração para quem chega nessa fase sem um portfólio robusto. Tem um mito gigante aí de que começar tarde é a batalha perdida, como se o trem das oportunidades já tivesse ido embora. Mas olha, a gente precisa derrubar esse mito agora mesmo. Os dados mostram exatamente o oposto. Começar depois dos 40 não é só viável, como muitas vezes traz resultados bem mais rápidos do que para quem está começando lá nos 20 aninhos. Bate aquela ansiedade, claro que bate, mas o poder de fogo de quem já tem bagagem costuma ser muito subestimado. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro hoje é bem claro. Primeiro, as vantagens de investir depois dos 40. Depois, como definir metas realistas de aposentadoria. Em seguida, a aceleração dos aportes mensais, a importância crucial da renda fixa, a transição para a renda passiva em si e, fechando, como buscar proteção e orientação profissional. Passo número 1. As vantagens após os 40. Vamos entender como usar o patrimônio a favor. É fundamental entender que quem é mais velho tem, sim, vantagens únicas. A janela de tempo até a aposentadoria é menor? É, mas isso é fortemente compensado por um histórico de acumulação. Pensa só no cenário macroeconômico. A juventude de hoje tem muito tempo para os juros compostos agirem verdade, só que essa galera enfrenta um Brasil bem complexo com uma economia que deu uma patinada forte de 2014 para cá. Por outro lado, a geração que hoje está na casa dos 40, 50 anos se estabilizou lá no início dos anos 2000, numa época de baita expansão. O que isso quer dizer na prática? Que muita gente acumulou ativos, um imóvel, um carro, uma carreira sólida. E é exatamente esse patrimônio, junto com uma capacidade maior de fazer dinheiro hoje, que a gente pôde converter em capital para investir. Essa é uma alavanca poderosíssima que encurta e muito caminho. Passo número 2. Metas realistas de aposentadoria. O segredo aqui é focar no que é essencial. Gente, essa jornada pede um belo choque de realidade. Quando a gente começa a investir um pouco mais tarde, o pragmatismo tem que ser a regra do jogo. Sabe por quê? O mercado de trabalho no Brasil, infelizmente, tem um etarismo bem forte. Muitas vezes, passou dos 55, excelentes profissionais penam para conseguir uma recolocação se perderem o emprego. Então aquela fantasia de comprar uma Ferrari, de ostentar luxo, precisa ficar para trás. O material é categórico. O foco absoluto agora é garantir independência financeira de verdade. A meta é não passar aperto sobre a pressão do tempo, sabe? É ter grana para manter a qualidade de vida, ter uma folga financeira para cuidar da saúde e sustentar o padrão atual com tranquilidade. Simples assim. Passo número 3. Acelerando aportes mensais. A hora de poupar mais é hoje. Entendendo essa urgência de focar no essencial, a análise levanta uma regra de ouro claríssima. A meta matemática inegociável aqui é poupar e investir no mínimo 25% da renda atual. Acelerar a construção do patrimônio é a resposta mais lógica para quem tem um horizonte de tempo um pouco mais curto. Pensa que a fase de acumulação deu uma comprimida. Então, tudo que der para aportar acima desse piso de 25% vai ser crucial para compensar rapidamente aqueles anos lá atrás em que o dinheiro não estava rendendo juros. Olha só essa reflexão do material. Quando se passa dos 50 a mais passado do que futuro. É duro ouvir isso? Talvez, mas traz uma clareza absurda. Como o tempo até o momento de curtir o patrimônio está mais perto, acabou a margem para vaidade financeira ou consumismo por impulso. O momento pede foco total. Sabe aquele carro de luxo? De repente é a hora de trocar por um mais utilitário e barato só para pegar essa diferença e investir agora. É hora de evitar gastos desnecessários bancando confortos exagerados para os filhos e focar na própria independência. As gerações mais novas têm a vida toda pela frente para construir as próprias coisas. Quem está mais maduro precisa focar na própria segurança para não acabar virando um peso financeiro para a família lá na frente. Faz muito sentido, né? Isso ilustra perfeitamente o nosso passo número 4. A importância da renda fixa. Como a gente protege o capital. Aqui a gente entra na espinha dorsal de toda essa estratégia. Essa alocação de ativos ideal para quem já não pode se dar ao luxo de errar feio. Os dados recomendam que pelo menos 60% da carteira fique travada, protegida na renda fixa.
E a gente tem que lembrar que o Brasil tem um histórico de taxas de juros altíssimas. Isso faz da nossa renda fixa uma ferramenta espetacular para fazer o dinheiro crescer e, ao mesmo tempo, ficar super protegido. O guia que estamos analisando bate muito nessa tecla. Não é hora de fazer apostas arriscadas. Sabe aquela ideia de investir numa startup engateando ou colocar dinheiro numa empresinha que promete dobrar de valor do nada? Ativamente evite isso. O foco tem que ser a solidez. Passo número 5. A transição para a renda passiva. É aqui que a gente gera a nossa receita recorrente. Então, com a maior parte do patrimônio blindada e crescendo na renda fixa, a gente vira a atenção para os veículos que vão de fato gerar aquela receita pingando todo mês. O segredo dessa transição é montar uma fonte de renda passiva só com instrumentos extremamente confiáveis e diversificados. Ativos que já provaram que aguentam o tranco do tempo. O que entra nessa lista? Primeiro, os ETFs do S&P 500 para trazer toda a força da economia global para dentro da carteira. Segundo, ações de empresas grandes, consolidadas, com aquele histórico longo de pagar bons dividendos. Na base de tudo, a gente tem os títulos públicos do Tesouro garantindo segurança máxima. E claro, os fundos imobiliários, os famosos FIIs, que fazem aquele papel maravilhoso de depositar um aluguel na conta todo mês. Muitas vezes isento de imposto de renda e sem nenhuma daquelas dores de cabeça de lidar com inquilino problemático e imóvel físico. É o melhor dos dois mundos. E, finalmente, o passo número 6. Proteção e orientação profissional, blindando a sua estratégia. A pesquisa levanta alguns passos vitais que simplesmente não dá para ignorar na hora de proteger essa transição de vida. O primeiro passo é taxativo, fugir correndo de dívidas caras e corrosivas, tipo cheque especial e rotativo de cartão de crédito. O segundo passo já entra numa estratégia tributária mais avançada, usar a previdência privada. Se a declaração de imposto de renda for no modelo completo, usar um plano de previdência faz um sentido matemático gigante para deduzir impostos de forma totalmente legal. Ignorar isso é, na prática, deixar dinheiro na mesa que poderia estar compondo o patrimônio. O terceiro passo é dar aquela reavaliada periódica na carteira, cortando o que estiver muito instável. E o quarto passo, que na verdade é a base para todos os outros, é buscar educação financeira contínua. Porque a verdade é a seguinte: quando a complexidade aumenta, a tentativa e erro precisa parar. A análise aponta que, para quem já tem uma renda mais estruturada, ali acima dos R$ 4.500 por mês, faz todo sentido investir em plataformas sólidas de educação financeira, como a UVP, citada no material original. É o caminho mais direto para aprender a diversificar no Brasil e lá fora. E mais importante ainda, para quem já tem um patrimônio expressivo que precisa virar aposentadoria no curto prazo, não dá para contar com a sorte. Uma consultoria especializada vira item de primeira necessidade. Você entende o básico para conseguir dialogar de igual para igual com o consultor, garantindo que aquele capital suado, construído ao longo de décadas, faça uma transição bem tranquila para sustentar a vida inteira. E para fechar o nosso guia de hoje, fica uma reflexão bem forte. O tempo que passou é inalterável. E ficar lamentando as decisões que não foram tomadas lá atrás não vai construir o futuro. É aquela verdade incômoda. O melhor momento para ter começado era mesmo 20 anos atrás. Mas quer saber qual é o segundo melhor momento para colocar toda essa disciplina em prática, alocar pesado na segurança da renda fixa e construir os pilares da renda passiva? O segundo melhor momento é indiscutivelmente hoje. As regras do jogo estão aí, traçadas e validadas. Então, o que será que está faltando para sair da inércia e virar a chave da segurança financeira de uma vez por todas? Fica essa provocação. O conhecimento a gente acabou de explorar, mas a execução é o que separa a intenção da realidade.